Aqui, ó, café da manhã cheio de proteína. Só tacar na grelha. Aqui agora o básico de sempre. Pão com ovo, queijo, um queijinho ralado, que é pra dar um gosto. E um pouco de requeijão, também pra dar um gosto. E, mano, fica maneiro demais. Aqui um leite com café e café descafeinado, eu uso esse daqui. Eu não gosto de tomar café normal, assim, na minha rotina, por causa da cafeína, eu prefiro evitar e deixar, assim, pra tomar quando é necessário, assim, um café com cafeína, mais pela função mesmo. Hoje minha garganta tá uma maravilha. Eu normalmente deixo pro meu lanche da manhã, mas dessa vez eu vou comer também já uma banana e também ela no lanche da manhã, porque hoje, como eu tenho treino de força e as cargas estão aumentando, eu quero jogar um pouco mais de carbo para poder fazer bem, não faltar energia em nenhum momento, mesmo que não vá faltar, mas é mais pelo conforto, assim, de conseguir fazer um treino intenso com mais qualidade, porque o período que eu tô agora de treino, ele é mais intenso, ele é menos volumoso, mas ele é bem mais intenso. Então, para que não falte energia em nenhum momento, já prepara o estoque. Snackzinho. Parceria ali. Eu definitivamente não gosto de descer essa rua da faculdade. Tô brilhando aqui dentro do carro. Bom, enquanto eu tô na faculdade, eu só meio que parcelo normalmente o que eu tomaria num café da manhã normal antes de treinar. Daí eu deixo a fruta com aveia pra comer enquanto eu tô no meu período de lanche lá, naquela pausa que tem. Porque daí eu não acrescento muita coisa no meu café da manhã, eu continuo ainda dentro do padrão. E não fico com muita fome desde o horário que eu saio de casa até o horário do almoço, assim. Então é uma maneira de eu parcelar e ainda manter a saciedade, assim. Foi uma estratégia que eu achei. Se bem que hoje eu tava cheio enquanto eu tomava meu lanche, porque eu já tinha comido uma banana a mais no café da manhã antes de sair de casa, pensando no treino. E... Só que normalmente, assim, é uma maneira de conseguir um equilíbrio e funciona comigo, assim. Ainda mais com aveia, assim, ajuda bastante. Bom, faz um tempinho que eu cheguei da faculdade. Eu vim explicar para vocês um pouco do porquê desse vídeo, de como funciona a dinâmica, um pouco da minha rotina em relação à minha alimentação, dos porquês também. E, bom, alguns sabem, se você já viu algum vídeo antes desse canal ou me conhece de outro lugar, eu sou um atleta. Sou atleta de atletismo e eu faço 100 metros e salto em distância. Para eu fazer salto em distância, em 100 metros, eu acabo sendo também refém da gravidade para poder fazer minha prova. Então, o ideal é que eu esteja leve para fazer a prova. Só que também eu tenho que estar leve e forte. Então, eu tenho que ficar bastante seco durante o meu período competitivo. E eu já estou quase engrenando no meu período competitivo. Eu acredito que em 2, 3 semanas eu já vou estar entrando, iniciando a temporada. Então, é todo um projeto que a gente faz desde quando acaba o período de férias. As minhas férias acabaram dia 6 de novembro, dia 6 de novembro foi meu primeiro treino, e desde lá então eu tenho iniciado com esse planejamento alimentar. Eu já tive dieta receitada por profissional antes, só que eu acabei não me adaptando. Isso me deu uma base também com a faculdade e o que eu fui aprendendo com a faculdade, isso me ajudou também a ter um suporte em estudos para poder montar também, ver o que era melhor para mim em relação ao meu plano alimentar e também a minha educação alimentar. É claro, eu recomendo que você vá atrás de um nutricionista, porque é ele que pode receitar uma dieta. Eu tô aqui só mostrando um pouco de como funciona a minha rotina e como é a minha vida, minha vivência com isso, mas eu prefiro que você vá atrás de um profissional, pelo menos para você se educar em relação à sua alimentação, porque é algo muito importante. Para mim, que eu tive muita demanda, assim, muitos problemas ao decorrer até eu conseguir me estruturar com o meu plano alimentar, foi em questão da saciedade, assim, não foi nem tanto o doce, os sabores das coisas assim, porque isso é algo que eu consigo lidar com um pouco mais de tranquilidade. Mas quando é muito reduzida a comida, acaba sendo um pouco mais difícil para mim. E eu consegui me encontrar ao decorrer dos anos e achar um equilíbrio melhor em relação como lidar com esse problema, né? E fica a dica, coma salada, coma verduras, legumes,
porque assim, você pode comer sem peso na consciência e vai estar ajudando para sua saúde, é o que eu recomendo se você sente muita fome, que nem eu. Então, como eu disse, eu dependia muito dessa questão do volume da minha alimentação. Por essas razões também, eu tive que achar alguma maneira que pudesse me ajudar, me contribuir comigo nisso. E eu encontrei dessa forma. E como eu disse, desde novembro eu tenho voltado com a minha dieta. É sempre algo muito gradativo. Como eu saio do período de férias, assim, que eu extrapolei tudo, que eu não extrapolei no ano inteiro, então eu estava com a alimentação totalmente desregulada. E sempre tem que fazer um processo de adaptação, porque não pode ser também muito drástico, porque senão todos os problemas que eu tenho em relação à alimentação, eles retornam. Em relação à saciedade, eu não posso chegar um dia comendo bastante e do outro já cortar tudo isso. Isso você pode até sustentar por um tempo, sustentar por um tempo, mas é inviável pensando que a gente fica, por exemplo, de novembro até um outubro do outro ano em dieta, em periodização, mantendo o peso baixo. Então tem que ter um equilíbrio com isso. E com o meu retorno de férias eu consegui fazer isso tudo muito gradativo e tendo os resultados devidos, até porque os primeiros quilos assim eles são mais água, né, de retenção líquida, e então vai rapidinho. Tudo tem sido bem gradativo desde que eu iniciei a minha temporada, meus treinos, né, para a temporada desse ano. Eu venho feito todo um controle de peso com uma tabela, eu vou mostrar para vocês já já. E de lá eu tenho conseguido acompanhar toda a evolução. E uma coisa importante é manter a paciência no processo de emagrecimento. Isso é uma coisa que é muito importante para você também ter a calma. Não depender de um número na balança para você saber se você está emagrecendo ou não. Isso eu falo para você também confiar no trabalho que está sendo feito, se você tem um planejamento, você confiar nesse planejamento, conseguir também manter um equilíbrio nesse planejamento, sabendo que às vezes um dia que você sai fora dele, você está estragando tudo. Só que não, se você tem todo um contexto que te ajuda a perder peso ou a ganhar peso, você vai ter uma base muito sólida para poder ter as exceções. Eu acho muito importante termos essas exceções para justamente criar um equilíbrio não só para o corpo, mas também mental, porque ele é muito importante para você conseguir sustentar uma dieta. Isso eu também recomendo para meus amigos atletas, para as pessoas atletas que veem isso. Os profissionais da área também vão poder falar isso com muito mais garantia do que eu, de que o equilíbrio, ele te ajuda. A dieta acaba por ser muito mais mental, às vezes, do que necessariamente físico. Pelo menos assim foi para mim, na minha experiência com a dieta. Graças a Deus e também com o tempo de maturidade e indo atrás, buscando mais, eu consegui lidar um pouco melhor com o meu plano alimentar sem surtar muito. Sendo que acredito que essa minha preparação foi a preparação mais tranquila que eu tive nos últimos anos. E comendo em paz, coisas assim, seja o que for que eu esteja comendo ou a quantidade. Acredito que na quantidade tenha sido um pouco mais tranquilo, até porque, que nem eu disse, eu tinha estratégias para isso. E agora, no período que eu tô, como eu já estou saindo desse processo onde eu estou ganhando forma física, eu estou afinando o resto da minha preparação para poder entrar para o competitivo. Então, o meu peso está mais baixo, mas eu estou com treinos mais intensos. Então, eu não posso ser muito negligente com o que eu estou comendo, porque eu preciso de nutrientes para recuperar meu corpo, mas também não posso abusar para poder me manter leve, me sentir leve também, que também é muito importante para minha prova, né? Eu vou mostrar para vocês o gráfico, desde do dia 6 de novembro do ano passado, a diferença que deu já de peso nesses últimos meses, assim. Eu perdi 4,9 quilos, um pouquinho para dar 5, né, redondinho. Eu ainda pretendo perder mais peso, mas isso daí já parte de outros objetivos, assim, meu, com a minha temporada e com o meu treinador. Então, desde o dia 6 eu venho anotado todo o peso. Eu tenho feito um parâmetro de toda segunda-feira em jejum. Primeira coisa do meu dia que eu faço, eu vou lá, vou no banheiro, faço minhas necessidades, é claro, para poder estar de estômago limpo, intestino limpo. Eu vou lá e peso, porque daí eu consigo construir um parâmetro. Então aqui teve algumas segundas-feiras, eu acho que mais para cá, que daí eu só fui medir outros dias, até por conta de feriado, alguns compromissos. Mas eu tenho feito todo esse relatório semanal aqui, desde novembro. Esses daqui são os mais recentes. Esse daqui é o de ontem, que eu falei que deu 76,50 e hoje se manteve. Esse daqui é o gráfico. É muito legal ver, porque você consegue ver a evolução. E é importante ver isso daqui até para a sua questão da sua autoestima e a sua confiança, né, em todo o processo. Outro ponto importante que eu gostaria de reforçar aqui com vocês, que
seguem um planejamento, têm planos, objetivos, seja pela estética, seja pela saúde, ou seja por performance, a organização, ela é totalmente importante. Eu acredito que, como eu fiz um planejamento diferente em que eu fiz esse controle de peso visual para mim, me ajudou muito, 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 muito a me organizar, a ter noção de em que momentos assim eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, porque eu sei que o meu peso ele pode variar. Essa organização é importante para mim poder também ter confiança em todo o trabalho, mostrar para mim mesmo mostrar para mim mesmo a relevância da paciência no processo de emagrecimento. Eu sendo atleta, eu tenho noção de que eu gasto rios, mares de energia. E eu sei que eu posso comer, se eu quiser, com muita tranquilidade, muitas coisas que eu não como hoje em dia, mesmo sabendo que eu vou emagrecer. Só que eu tenho uma responsabilidade com a queda do meu peso em questão de prazo também. Então, é importante que eu tenha uma perda calórica que me ajude nos meus prazos devidos. Então, eu me planejo para isso. Acredito que vocês tenham conseguido ver ali. Tem muita variação de peso. Então, assim, não se assuste se seu peso um dia está de um jeito, outra hora está de outro, assim. Mesmo você mantendo tudo normal, ou fazendo uma pequena alteração, tipo, sair para comer uma pizza, assim, tipo, uma refeição assim, é normal que varie. Mas isso não significa que isso vai estragar todo o seu contexto que você está inserido. Então, tenha tranquilidade, e eu falei muitas vezes aqui nesse vídeo, mas confiança no seu planejamento. Então, tenha uma base sólida, para que quando você tem essas exceções, você não tenha algo significativo que venha atrapalhar o seu processo. Porque emagrecimento é uma conta. É uma conta de déficit calórico. Você tem que estar em déficit calórico para poder perder massa corporal. Sei lá, uma semana inteira, você vai lá, tá lá, só perdendo peso. Todo dia em déficit, todo dia em déficit, todo dia em déficit. Um déficit com, sei lá, uma janela de, sei lá, 300 calorias pra você perder todo dia, assim. Pô, você chega no final de semana, você manteve toda a sua alimentação do dia, assim, normal. Aí você resolveu comer um bolo, quis comer um bolo inteiro. Calma lá também, né? Mas um bolo inteiro não vai estragar o que você fez numa semana. Ou um bolo inteiro não vai estragar o que você fez em 2 semanas bem feitas, sabe? Depende do bolo, né? Mas toma cuidado. Tem como você ser feliz e estar emagrecendo ao mesmo tempo. E o meu apelo é muito para vocês cuidarem do seu emocional enquanto você está fazendo planejamento alimentar, enquanto você está seguindo um plano alimentar. Porque, que nem eu disse, ele que vai te ajudar a sustentar tudo isso por muito tempo. E é o que eu recomendo para vocês, atletas principalmente, que tem que manter durante a temporada inteira o peso baixo normalmente. Cuidem do seu bem-estar, cuidem do equilíbrio. Se tem um dia que sim, você fala assim, pô, tô mal, fui lá jantar, não quero comer uma fruta hoje que eu tô triste, vou comer uma maçã? Não, mano, faz um brigadeirinho, come um doce, come um bombom. Você também criando esse domínio próprio, que é outro ponto muito importante, você consegue ajustar a alimentação para também te favorecer em questões avulsas que você tem no seu cotidiano. Então, levem todas essas dicas em conta. Eu não sou o rei da verdade, eu só estou falando que mudou na minha vida alimentar, assim, e como essas coisas foram me ajudando, porque o meu peso ele varia bastante, assim, tanto para ganhar quanto para perder. Eu sou bem flexível em relação a isso. Meu corpo, eu conhecendo o meu corpo, eu sei que ele responde muito rápido a algumas coisas. Só que chega um ponto, assim, até da minha perda de massa, no caso do peso, da balança, em que estagna um pouco, o que é normal. O que é normal, acredito que para todos, na verdade, né? Dependendo do seu ponto. Porque como eu já mantenho também meu percentual já abaixo, ele já está abaixo, eu sei que ele está abaixo e ainda estou perdendo, em alguns momentos ele vai estagnar um pouco. E paciência, não chute o balde e não desacredite do trabalho que você está montando, seja com a sua equipe, seja com você mesmo, nos seus objetivos pessoais. Agora eu tenho que começar a esquentar meu almoço, porque hoje eu vou um pouco mais cedo para a pista. Por que que eu vou mais cedo para a pista? Para tratar da minha cabecinha. Fazer terapia, que outra coisa que me ajudou muito é também conciliar esse planejamento alimentar, que é uma coisa que eu também tenho batido na tecla recentemente com minha terapeuta, nas sessões que eu tenho feito, é justamente encontrar o equilíbrio para você conseguir chegar lá onde você quer. Porque extremos não pode até te levar em algum lugar e por algum tempo, só que eles são insustentáveis. Acho interessante eu passar isso para vocês, porque eu já passei muitos apuros em relação à alimentação no geral. Muitos episódios, assim,
Na primeira vez que eu fiz na primeira vez que eu tive um plano alimentar, isso até com um profissional acompanhando, eu tive muitos problemas, muitos problemas. Eu tive muitos problemas por ser algumas coisas muito drásticas assim para mim, que não estava totalmente educado ao plano. Tive muito problema com episódios de descontrole alimentar em que eu arregaçava, assim, bastante. Sigam as dicas que eu tô falando se você acreditar que elas se adequam para você. Esse é o meu almoço. Eu tô colocando 50 gramas de arroz durante a refeição do almoço. 100, 130, como tinha mais água, feijão hoje, não tinha muitos grãos, eu coloquei mais ou menos 130 assim, mas é por volta de 100 a 130 gramas. Carne moída, proteína, independente de qual seja, eu sempre coloco 150 gramas, mesmo que o valor de proteína total seja diferente. Foi uma média que eu encontrei assim para mim e que tem funcionado para mim. Não é uma verdade absoluta, que nem eu disse, vá atrás de um nutricionista. Hoje consegui colocar 120 gramas, faltou 30 gramas do que eu costumo pôr, mas isso eu compenso em outras refeições, então é só equilibrar durante o dia também. Legumes, eu coloquei acho que 80 de brócolis e abobrinha eu coloquei acho que 100, era o que faltava, por volta disso. E tem sido suficiente para mim. Se eu sinto mais fome, um lugar onde eu ganho era a salada. Então eu pego uma outra salada, coloco um outro legume junto, assim, porque eu sei que vai até ajudar no funcionamento assim do meu intestino e de tudo em relação isso por conta das fibras, né? Não teve nada? Rapaz, perto disso. Foi. Ganhei no... Bom, agora eu vou montar o meu pós-treino, que recentemente eu já voltei a fazer o uso do whey protein, desde que começou a aumentar a intensidade dos meus treinos e diminuir o volume. Antes eu estava só suplementando a creatina, mas agora eu já voltei com o whey. Porque o whey ele acaba sendo um auxiliar, né? Mais importante para mim é a creatina mesmo. Dessa vez, isso é recente, né? Eu comprei este sabor, que é gostoso, para quem gosta de doce, da hora, para quem é meio formiga, mas eu não senti ele muito diferente de alguns outros sabores que eu já tomei, mas recomendo. Aí agora eu vou colocar 15 gramas de whey protein e é sucesso. Eu amo esses potinhos porque eles são bem práticos, porque eu só coloco aqui agora dentro da minha shakeira, nem lembro se era assim que falava, coloco aqui bonitinho e tampo. Mas eu não vou tampar agora porque eu tô com uma mão só. Mas ó, sossegado. Por isso que eu falo, organização é a chave. Deixa eu colocar. A sagrada. Há quem me julgue por comer mingau, mas eu gosto. Aí eu jogo só um pouquinho de whey, assim, até pra dar um saborzinho diferente, não ficar aquela coisa sem sabor. Mas também dá pra comer sem sabor de boa, pelo menos pra mim. E essa acaba sendo minha última refeição do dia. Esse sou eu no outro dia, voltei da faculdade agora há pouco, tava resolvendo algumas coisas. Nossa, quase que eu quebrei a decoração de casa, ia dar muito certo isso, né? Que nem eu mostrei, minha última refeição ontem foi um mingau. Uma refeição que eu não mostrei, depois de eu ter comido a gelatina na janta, eu comi mais uma maçãzinha pequena, daquelas que vem na Turma da Mônica, porque eu ainda tava com vontade de comer alguma coisa. Então, para não extrapolar muito do meu planejado, eu fiz isso. E é saber fazer esse jogo de cintura, porque ontem, por exemplo, a minha demanda maior era com vontade de comer alguma coisa. Não era fome, não era nem questão com saciedade. Então, para arrumar alguma coisa para mastigar, foi a maçã. Teve muitas coisas no decorrer do vídeo que eu fui lembrando enquanto eu tagarelava, e muitas outras dicas que ficaria muito extenso se eu falasse tudo. Então, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo falando um pouco mais das dicas que eu tenho, um pouco mais das minhas vivências, que talvez possam te ajudar. E tem muita coisa que eu fui aprendendo, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, só que ficaria muito extenso nesse vídeo. Eu pensei que seria um vídeo curto e no fim eu fiquei tagarelando muito ainda para falar poucas coisas, assim. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo, a ideia que deram desse vídeo também. Quero mandar um abraço especial, se o meu irmão viu até aqui, um abraço para o Gustavo, porque o Gustavo sempre me manda uma mensagem dos vídeos, então vou deixar um oizinho especial se ele ver até aqui. Te amo, irmão. Meu irmão, literalmente meu irmão, tá? Tô com muita saudade de você, Gu. E é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Que Deus abençoe vocês.
Me deem sugestões de vídeos se vocês tiverem alguma ideia. Sintam-se livres, meu chat no Instagram é aberto, os comentários eu também estou de olho. É só dar um salve. Fiquem com Deus, um abraço, se cuidem, juízo, tamo junto. Se inscreve, compartilha e vai lá no meu Instagram, no meu Twitter, também me seguir, dá uma moral lá e acompanha um pouco mais de perto minha rotina.